Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Henrique. A história que eu vou compartilhar com vocês hoje é uma história que surgiu durante as nossas caminhadas matinais. Então, cada dia eu estou indo com uma pessoa, um dia eu vou com meu pai, com a minha esposa, com alguns amigos, parentes também. Tem surgido muitos assuntos interessantes. Esse em questão, vocês viram alguns posts sobre nuvem, sobre avião, etc. A aviação sempre me atraiu muito. Inclusive eu já trabalhei em empresas de aviação, de táxi aéreo, e sempre morei próximo de aeroportos. Meu pai trabalha na aviação, minha esposa também. E durante as caminhadas, interagindo com meu pai, a gente chegou numa história que é bem interessante, que é o princípio, o início da aviação. E essa história, ela vai terminar com o que a gente vê hoje, né? As grandes aeronaves, os aeroportos, os sistemas de tecnologia. Mas como que foi o início? Se você for parar para pensar, as cidades elas possuem as ruas, a sinalização, as placas. Então é muito fácil andar por uma cidade. Você pega um carro, você vai aprender a pilotar o carro e você vai trafegar pela cidade. Mas você tem as direções ali e vai ser guiado às vezes por um Waze, um GPS, né? No avião não é diferente. Você tem as cartas de navegação aérea e os equipamentos ali à disposição dos pilotos para que ele siga, né, conforme o caminho, conforme o trajeto que foi definido. Mas aí que tá, essas cartas, Henrique, como é que são essas cartas? Como é que o piloto faz o plano de voo? Essas cartas, elas surgiram e essa é a grande questão do plano de voo. Essa é a ideia, né, esse conceito que eu quero compartilhar com vocês. Quando o piloto está fazendo o plano de voo, de quando ele vai do ponto A até o ponto B, ele precisa definir as rotas que ele vai utilizar, as rotas que ele vai seguir. Mas, e no início, Henrique, como que era para um piloto, os primeiros pilotos, né, os primórdios da aviação, como que eles faziam? Aí que tá, não tinham essas cartas. Os primeiros pilotos, eles tinham que se desafiar. Quando o piloto, ele precisava deslocar de um ponto A até o ponto B e não tinha nenhuma informação prévia de outras pessoas, como que ele fazia? Ele enfrentava. Ele superava os medos, preparava a sua aeronave e subia e desbravava os céus. Então as primeiras cartas de navegação, elas na verdade foram construídas a partir dos pilotos que foram até o ponto, chegaram, né, até o destino, anotaram todas essas informações, as melhores posições, quais os obstáculos, qual o melhor trajeto, o consumo, e documentando essas informações. Só que quando ele chegou no ponto B, ele precisava voltar para o ponto A para transmitir esse conhecimento. Então, muitos pilotos não conseguiam voltar. Muitos pilotos não compartilhavam essas informações, guardavam para eles. Mas a maioria compartilhava e documentava tudo isso. Então, compilando todas essas informações sobre um mesmo trajeto, o que acontecia e como você vai poder levar isso para a sua vida. O piloto é você é o piloto. Só que muitas vezes você está desbravando céus, você está conhecendo coisas novas. E aí você vai ter que ir em frente e não vai ter nada para consultar. Você vai estar sozinho. Mas se você chegar onde você quer chegar e anotar, entender cada etapa e documentar isso, quando você voltar, você vai poder compartilhar com as pessoas. E conforme a maior quantidade de pessoas vai fazendo isso, a gente vai crescendo e produzindo a maior quantidade de conteúdo e informações. Então o próximo, ele já vai ter mais informação e mais conhecimento para trilhar aquela rota. E mesmo trilhando aquela rota com as suas informações, ele pode criar novos caminhos, criar novas rotas, melhorar aquela sua rota. Só que ele só pode melhorar a partir de uma coisa que ele conhece. Aquela rota que você utilizou, ela pode ser melhorada, mas uma nova rota é uma rota única. Então, todos os desafios que você está buscando hoje, os novos desafios, os novos caminhos, eles são únicos na sua vida. Mas outras pessoas podem já ter passado por eles, ou já ter passado por outros desafios que podem te dar ideias para sair do ponto A e chegar até o ponto B. Então, atente-se aos detalhes, interaja com as pessoas. A partir do momento que você se conecta, você compartilha as ideias, faz perguntas, entende como é o plano de voo daquela pessoa, ou como foi, na verdade, a rota que ela utilizou, fica mais claro para você. Então, quais são as suas referências hoje? Quem você gostaria de entender e modelar aquela pessoa? Quais são as rotinas que ela tem?
o que ela gosta de fazer, como ela saiu do ponto A e chegou até o ponto B, quais caminhos ela trilhou. A partir do momento que a OACI unificou todas essas cartas e compilou todas as informações, criou-se um grande banco de dados. Então, os pilotos têm acesso a esse banco de dados, onde tem as rotas, então são definidas igual nós temos nas cidades, tem de fato avenidas, ruas nos céus, e eles conseguem trafegar de uma forma muito mais tranquila e suave do que era antigamente, onde cada um definia a sua escolha, qual que era a melhor opção, inclusive em níveis de altitudes distintos. Então a mesma rota, muitas vezes ela tem níveis distintos de altitude. Então pense nisso, trace o seu plano de voo, entenda as cartas que você tem ao seu redor, colete informações, pesquise, faça perguntas, prepare o seu plano de voo, muitas vezes a partir de cartas que já são conhecidas. Mas se você vai trilhar novos caminhos, não se esqueça de documentar isso e compartilhar com as pessoas. Porque a partir da sua história, novas rotas podem surgir e você pode fazer a diferença na vida das pessoas, tá bom? Então sempre quando você olhar para o céu, agora você vai olhar de um jeito diferente. Você vai olhar pensando no seu plano de voo, beleza? Um abraço, eu sou o Henrique e o tema do bate-papo de hoje foi plano de voo. E aí, comenta aqui embaixo, coloca a sua visão e o que você vai fazer agora para planejar e definir o seu plano de voo. Para onde que você vai? Quais serão as rotas? Quais serão os novos caminhos? Você já fez essa rota? Você pode mudar ela, mudar o rumo dela um pouquinho. Você pode fazer uma conexão, uma parada em outro lugar. Pense nisso, beleza? Um abraço, até mais.